Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pro canal, tentando colocar os vídeos em dia, aprimorar e tentar fazer mais conteúdo para vocês, né? Cara, achei o melhor horário, não é muito correto, tô tentando fixar o celular aqui para eu tentar no caminho de casa e tentar fazer uma análise para vocês e do que tá acontecendo com o Palmeiras, a minha opinião sobre o que tinham visto sobre futebol. Vamos lá, né? Mundial, cara. Acho que ontem foi um dia bem triste, acho que bem frustrante, assim, pro palmeirense. Teve uma situação de... Cara, eu não sei, cara, acho que a gente tinha aquele sentimento já, né, de chegar pra jogar com o Bayern já. Acho que a gente tava, queira ou não, a gente falar, por mais que a gente falasse, eu até falei no meu vídeo anterior que a gente tinha que focar na semifinal, mas assim, não dá pra ser hipócrita e falar que a cabeça já não tava no Bayern. Realmente foi bem decepcionante. Eu esperava, cara, eu vi muito, o Everton falou um pouco sobre a questão de ter tido essa questão do fuso horário. Eu acho que não foi só isso. Cara, é bom deixar claro que o canal e a proposta que eu tenho é analisar tudo em cima de uma visão sobre o futebol. Eu sou um torcedor muito crítico, mas eu não sou crítico do Palmeiras, eu sou crítico ao futebol e inclusive a fragilidade e o nível do futebol brasileiro, sul-americano em relação ao europeu e como que os caras evoluíram, que a gente parou no tempo. Eu acho que até essa questão de a gente não ganhar a Copa há muito tempo tem evidenciado isso, essa questão de quão abaixo a gente está aqui no Brasil e quão baixo é o nosso nível. Então, cara, eu penso que não é a questão física, cara. Óbvio, eu não sou jogador, eu acho que interfere. Essa questão de fuso horário deve ser algo absurdo mesmo. Eu acho que, sabe, a questão de jogos o Palmeiras vem tendo em curto espaço de tempo. Eu acho que isso acumula para a questão física ter um peso, sim. Mas, cara, eu senti, cara, o Palmeiras já vem desde o jogo do River, ressaltando, claro, aquele jogo do Corinthians, que foi um jogo muito bom. A gente se aproveitou inclusive teve duas falhas individuais e tudo mais, mas que a gente jogou e se comportou muito bem. Mas a gente vem tendo oscilações. Eu sei que às vezes foi time reserva. Teve aquele jogo contra o Flamengo, que foi o time que era o time teoricamente titular, em sua maioria pelo menos. Mas a gente sente que já tá tendo uma caída do nível. E que assim, quando o time necessitou de se provar mais, acabou pecando. Sejamos sinceros, título é bom, sou torcedor, título sempre vai ser bom. O título sempre vai ficar acima de qualquer futebol mal jogado, de qualquer partida ruim, sempre vai ficar acima, porque título é título. O que importa é bola pra dentro e ganhar. Isso é uma máxima, né? Mas a gente tem que se questionar o seguinte: o Palmeiras, eu acho que temos que ter ambições maiores. O time precisa ser maior, o time precisa estar sempre entre os finalistas de Libertadores, precisa ganhar mais Libertadores, precisa aparecer mais nesse contexto sul-americano, ter maior relevância. E eu sinto que ainda falta isso pra gente. Então, eu acho que pra gente estar nesse nível, estar sempre participando, a gente tem que ter um pouco de mudança de atitude e não só ser torcedor aquilo que gosta do Palmeiras, que gosta de, sabe, só com o coração. Você tem que ter uma mais mínima análise do que é o futebol, de analisar o jogo, de pensar. Óbvio, os melhores times do mundo têm jogos maus, porque você depende também muito do adversário. Mas o Palmeiras, eu acho que até por uma montagem de elenco, vamos voltar um pouco lá atrás, eu acho que da era Alexandre Matos, que ele pegou aquele cheque em branco lá, fez aquelas compras absurdas de jogadores medianos. Isso é um ponto. Eu acho que nosso elenco é super valorizado, cara. Eu acho que a gente tem que comemorar. Eu sempre tive essa ideia que se a gente ganhasse essa Libertadores, seria algo assim, cara, surreal. Porque o time que a gente tem
em outros momentos eu acho que talvez não nos possibilitaria isso. Eu acho que tá, até o fator torcida, se tivesse com a pressão, muitos desses jogadores, talvez o Rony não tivesse lá nem na final para dar aquele passe pro Breno Lopes. Então tem essas questões que a gente tem que avaliar. O elenco nosso, muita gente fala que não sabe nada. Eu vi o Mauro César falou até, deixou um comentário lá, provavelmente ele não vai ler, né, pelo tamanho do canal dele e assim, provavelmente não vai ler mesmo, mas também não importa. Mas ele disse que o Palmeiras, que o Abel não conseguiu extrair tudo desse elenco, um elenco tão bom e tal. Ele não acompanha o dia a dia do Palmeiras, cara. Se ele acompanhasse o dia do Palmeiras, ele ia ver que realmente esse elenco é superestimado, que temos jogadores que não são isso tudo que a gente imaginava, que não tem personalidade, muitos jogadores acomodados. Então isso é um ponto, cara. Acho que tem que rever a questão do elenco e trabalhar com isso, porque a gente já vem carregando jogadores ali há muito tempo que não vão entregar. E nesse Mundial eu senti muito isso, assim, cara. Além do cansaço e tudo, essa questão de vislumbrar. Temos jogadores jovens, realmente, assim, a Libertadores é uma competição mais copeira, é internacional, mas assim, ainda é Mercosul, América do Sul, entendeu? Tem toda essa questão aqui mais regional. Mundial, FIFA, e a ideia de jogar contra Lewandowski, que o cara tá lá no videogame com o cara, entendeu? Então tem essas questões que pesam. E às vezes eu me prendo nessa questão. Quem são os caras que vão chegar, botar a mão no ombro desses moleques e falar, ó, pintar o cabelo é legal, usar o Juliette é legal, top, vocês ficam bonitos pra caralho. Não ficam, mas vocês ficam bonitos pra caralho. Mas assim, espera terminar essa temporada, vamos pro Mundial, vai ter a final da Copa do Brasil. Depois que acabar esse período todo, a gente comemora plenamente, a gente faz o que a gente quiser. A gente agora tem que estar concentrado no que realmente importa. E isso, cara, eu não, você vê, a gente não consegue ver, você consegue ver o Marcos Rocha atendendo o papel, e o cara já ganhou 2 Libertadores, é o segundo Mundial que vai, é o segundo que é eliminado numa semifinal, mas você vê ele tendo esse papel. O Gomes voltou da Europa agora, acho que ele tem até uma presença, capitão do Paraguai também, além de ser do Palmeiras, mas assim, eu vejo ele mais com esse posicionamento dentro do campo. Felipe Melo, que assim, eu acho que tem essa liderança e tudo, só que eu não sei como é que é a forma pedagógica que o Felipe Melo chega nesses moleques. Ele deve colocar os moleques embaixo do braço e dar uns cascudos, sei lá. Então eu não sei exatamente qual é essa variação. E a questão do Abel, o Abel ainda é jovem, o Abel é o primeiro título, ele tá passando por coisas grandes que ele não passou ainda na vida. Então tem essa questão dele ter muita confiança em alguns jogadores. Então, cara, não querendo já achar culpado um só, foi o Luan, no caso do Luan, do pênalti e tudo, mas o Luan mesmo é um desses. O Luan, você sempre vê imagens da TV Palmeiras, do site, o Luan sempre conversando de canto com o Abel, porque é um cara que é articulado, conversa bem, um cara educado, então deve se dar bem. Ele conversa bastante também com o Marcos Rocha, o Abel. Você vê também que o Lucas Lima é adorado no elenco. Então tem um medo também, um receio que eu tenho, é o Abel, assim, tá meio que se poluindo com esses caras, porque esses caras já tem uns jogadores que são FDP, que a gente conhece. Não é a primeira vez que os caras forçam troca de técnico, os caras fazem corpo mole e tudo, que dão trabalho. Tem uns caras que estão aí que a gente sabe que não vinga. Então o Abel abraçar esses caras e não é ideia, não, os caras são elenco, tal, não sei, fazem parte do elenco, e nessa ideia de família é preocupante. E eu tô dizendo isso por um trecho da entrevista do Abel, que é algo que ele falou, que foi assim, o Abel é sensacional nas suas entrevistas, mas algo que ele falou foi um pouco fora do que ele costuma dizer nas entrevistas. Ele disse que o Tigres foi ligeiramente superior ao Palmeiras no primeiro tempo. Cara, não foi ligeiramente, Abel. Se não fosse o Everton, que pra mim já é ídolo do Palmeiras, se não fosse o Everton, cara, a gente tinha passado um vexame. Nós tínhamos passado um vexame. Então, assim, ele querer passar um pano
pros jogadores agora, eu acho que não caberia, cara. Acho que nesse ponto, sei lá, claro, tem a questão, vai vir o restante do Campeonato Brasileiro, tem a final da Copa do Brasil, ele não pode perder o elenco agora. Ele não pode criar um atrito, óbvio. Mas nesse caso, para não tratar a torcida como idiota, para quem tem o mínimo apreço pelo futebol, que entende um pouco de futebol, ele não pode falar que o Tigres foi ligeiramente melhor. O Palmeiras foi muito melhor que o Palmeiras, cara. E se não fosse o Everton, a gente ia passar vexame. Então, nesse ponto, eu tenho um certo receio dele não se perder, porque, cara, o Luxemburgo falava besteira. Já teve o Eduardo Batista falando besteira, o Roger, às vezes passivão, falava umas besteiras, deixava passar, passava pano, e não pode. O Palmeiras tem que valorizar o Abel, e o Abel tem que saber que ele é valorizado pelo trabalho que ele faz, e se os jogadores que não querem se adequar e não se adequam, não podem continuar no grupo, simples. Então, nesse caso, ele deveria ter, ou fique quieto nessa questão, nessa análise, não fale nada sobre isso, querendo minimizar o que o Tigres fez, para passar pano para os jogadores, simplesmente não fala nada, ou então, melhor, eleva o Everton, vai falar bem do Everton, do baita goleiro que a gente tem, gasta esse tempo para falar do baita goleiro que a gente tem, sei lá, fala que o modelo de jogo, o esquema de jogo não encaixou, mas não fale dessa forma, porque você falando dessa forma, você cria algo que, como outros técnicos já criaram, de estar tratando o torcedor que entende minimamente, de futebol como idiota. Cara, a torcida do Palmeiras não aceita isso. Não aceita. Então, tem que ter esse cuidado. É algo que eu acho que o Abel tem que ter esse cuidado. Tem esses cobrões aí no elenco, que ele tem que ter cuidado de saber que ele ainda, queira ou não, é jovem. Então que ele tem que saber trabalhar com esses caras, porque tem caras ali que vão abraçar ele e vão estar junto dele até a segunda página, cara. Isso eu tenho certeza. Então a gente tem que ter o cuidado. E assim, aproveitando para falar do Luan, eu não acho que o Luan seja um desses caras que vai levantar motim contra o Abel numa situação que o time for mal, sabe? Mas assim, cara, eu gosto do futebol tecnicamente. Eu vou ser sincero, muitos podem até me criticar, mas tecnicamente, com aquele passe com lançamento, ou com passe assim mais longo para quebrar linhas, o Luan é mais técnico até que o Gustavo Gomes. É mais técnico. Só que ele não gera uma confiança. Você vê que às vezes ele é meio afoito. Você vê no semblante dele. Ele é meio afoito, ele é meio inseguro. E queira ou não, cara, o Luan teve muitos lances nesse período que ele tá. Cara, teve aquele chute na bunda dele lá, que a bola entrou. Teve um lance de mão que, se não me engano, foi contra o Botafogo, contra o Vasco. Eu não lembro exatamente qual dos dois foi. Que ele fez um pênalti, foi infantil. Teve aquele contra o Boca, que ele ficou muito marcado. E assim, cara, eu acho que todos os zagueiros do Palmeiras já tiveram uma pequena falha, já falharam, cara. Se você pensar assim, teve o Gomes, fez aquele pênalti lá na final contra o Corinthians. Mas assim, o Luan, parece que tudo que acontece com ele, que ele tá no entorno e que ele é o protagonista, muitas vezes ele é nem protagonista, mas assim, tá no lance, não ter sido um erro absurdo. Que um pênalti daquele lá, talvez, se o Gomes estivesse na marcação, talvez ele daria aquela puxada também. Mas eu acho que a imagem dele já se desgastou, cara. Eu acho que não vale mais a pena. Ainda mais com... Assim, eu acho que vai ser muito difícil a torcida voltar nesse primeiro semestre ainda. Mas futuramente, tal, pra imagem dele, não seria bom. Eu acho que ele teria que aproveitar a oportunidade, tanto pra ele quanto pro Palmeiras, pra respeitar o ser humano também, que ele seguisse outro caminho, cara. Que ele fosse para outro clube. Sinceramente, eu acho que seria a melhor opção para ele. Porque assim, cara, parece que ele chama as coisas, cara. Eu acho que pela questão do nervosismo, por essa pressão de talvez ele se cobrar tanto para não errar, as coisas acabam acontecendo, cara. O universo conspira, é estranho, mas é o que tem acontecido com o Luan. Então, cara, eu acho que o Mundial, mais uma vez, como eu tenho falado nos meus vídeos, dos jogos contra o Brasil, como foi no Brasileiro, pra você tratar de gestão de elenco, pra já pensar em alguma coisa, óbvio, cara, você não dá pra
para começar a mexer já. Os caras que estão aí vão ter que disputar a Copa do Brasil. Inclusive o Breno Lopes, que foi herói na Libertadores, não pode nem disputar a Copa do Brasil. Não, provavelmente não vai poder inscrever mais ninguém na Copa do Brasil para a final. É isso, cara. É o que tem, é trabalhar, é fazer alguns ajustes. Mas assim, deu para perceber, cara. Você vê o Marcos Rocha. O Marcos Rocha é aquilo, cara, desanimador. O Zé Rafael, eu acho que para elenco você pode aproveitar ele. Mas você vê, a gente assistiu o jogo do... A gente não, né? Quem pôde acompanhar o jogo do Bahia, viu o estilo de jogo, que os jogadores, eles aparecem a todo momento. Os caras, é uma palavra que eu vou, assim, eu não gosto de falar medo, porque, pô, os caras chegaram, o Marcos Rocha chegou em duas finais de Libertadores e tal, então um cara desse não tem medo, mas assim, é um cara muito conservador. É um cara muito conservador, é um cara que ele prefere o feijão com arroz para se manter naquilo, porque tá lá com o contrato certo dele, com o valor certo dele, amigo do Abel, isso é do que eu já comentei antes num problema, ser de amigo não, né? Que é isso? De confiança do Abel. Então tá lá já, ele tá escalado. Então o cara tá lá e fazer o básico dele, não comprometer, é bom. Cara, eu não quero jogadores no Palmeiras que não comprometam. Se o cara é pra não comprometer, o cara seja reserva, pra compor o grupo. Um cara pra ser titular e pra grandeza do Palmeiras não pode ser um cara que você fala não compromete. Eu odeio isso. Odeio a análise quando fala não comprometeu. Portanto, foi mal. O cara tem que fazer alguma coisa. Pra jogar no Palmeiras tem que fazer alguma coisa. Não pode só não comprometer. Então esse é um ponto. Então, para analisar o elenco também, além do Marcos Rocha, Gustavo Scarpa, com aquelas maluquices dele, Gustavo Scarpa, todos os vídeos, fotos da TV Palmeiras, ele tá lá fazendo graça. Sim, aquela mania horrorosa que ele tem naquele topete no cabelo dele, sei lá que porra que é aquela. Então, você vê o cara, ele é totalmente, sabe, ativo nas mídias e falando. Mas assim, quando precisa do jogo, aquele chute do Gustavo Scarpa no final do jogo não é nada surpreendente. Eu já imaginaria alguma coisa dessa, porque o Scarpa costuma fazer essas loucuras nas partidas. Você pegar as partidas do Scarpa, sempre tem um chute maluco desse, ou um cruzamento maluco, que eu não sei o que ele tem na cabeça. Se ele bate na bola igual Roberto Carlos, igual o Branco, igual o Beckham, sei lá o que ele tem na cabeça, que ele chuta de qualquer lugar. Então são caras... Os jogadores do Palmeiras são extremamente instáveis. E voltando ao jogo do Bahia que eu tinha começado a falar, você vê que os caras aparecem, que os caras sabem, os caras entendem o jogo, eles sabem que eles têm que aparecer, sabe? Não tem receio, porque são treinados, tem a confiança e sabem que quando pegar a bola vão ter opção. Palmeiras não. O Zé Rafael, ele se esconde atrás da linha de... É um cara que desarma muito bem, só que com a bola no pé toma decisões equivocadíssimas. E nas oportunidades que ele tem de repente, aparecer, quebrar a linha, porque o Danilo vem para receber muitas vezes, junto com os zagueiros, e o Zé Rafael se esconde atrás dos meias, enquanto ele fica esperando que o Danilo consiga o passe, acha o passe, ao invés dele se colocar numa condição entre os marcadores para receber. É absurdo o cara se esconder. Aí eu não quero falar a palavra medo. Eu quero pensar que é mais assim, falta de treinamento. Não falta de treinamento, é falta de tempo para treinar, falta de entendimento do pouco do jogo pela falta de treinamento. Mas, cara, o Zé Rafael, queira ou não, tem 27, 28 anos. Se o cara não aprendeu que para receber um passe ele tem que sair de trás do cara, sair da sombra do marcador, eu não sei quem é que vai conseguir ensinar e botar isso na cabeça do cara. Então tem coisas. Eu vi hoje o Kimmich, cara, o Gabriel Menino era pra ser nosso Kimmich. Carregar a bola bem, distribuir bem, dar aqueles passos quebrando linha, sabe, dominar o meio ali. O Gabriel Menino teria que ser isso, ou o Patrick de Paula também. O Gabriel Menino tem mais mobilidade até e poderia fazer melhor esse papel. Ou que ele assumisse a lateral direita, fala: Abel, eu quero ser isso, eu vou treinar, eu vou ser o
o lateral que melhor apoia, que melhor defende, vou ser equilibrado. É isso que eu quero. A seleção tem vaga assim, eu vejo a oportunidade assim, eu tenho condição de jogar assim. Então esse papel é importante, cara. Sabe, de jogadores assim, eu falo muito de personalidade porque eu acho muito importante, cara. E eu acho que é isso que falta pro time. Falta muito personalidade, claro. E jogadores técnicos. Eu acho que o estilo de jogo do Palmeiras tem que ser um estilo de jogo, claro, e eu acho que o Abel é nesse estilo mais vertical, mais rápido, mas eu acredito sim que o Abel vai trabalhar para o time ter um pouco mais a bola. E tem jogadores lá que não tem condição de ter a bola, porque os caras não dão condição, os caras são lentos, os caras não querem girar, e tem cara também que não tem condição técnica para ficar triangulando, para dar um passe diferente, para achar caminho. Então tem tudo isso, cara, é uma série de fatores. E tem N jogadores. Em outro vídeo eu pretendo discriminar exatamente, para esse aqui não ficar longo, que já tá ficando, discriminar e jogadores, cada jogador, e o que eu entendo se ele pode continuar ou não no elenco, quais as condições que ele tem, a forma dentro do encaixe que o Abel quer pro time, se ele pode ou não acrescentar. Então eu pretendo fazer um vídeo, mas assim, é mais um jogo, cara. Eu não gosto de sacrificar nem nada. Para resumir, não gosto de sabe, execrar o time, falar que não presta. É óbvio que eu não vou falar isso, sou palmeirense, cara. Eu tenho que acreditar. Tem a final da Copa do Brasil. Eu como toda a torcida, que tem que apoiar, tem que mostrar pros caras que a gente tá junto deles. Mas assim, pro que eu espero do Palmeiras, o Palmeiras ser cada vez mais dominante no Brasil e na América do Sul, a gente tem que começar a praticar um futebol melhor. Não dá pra ficar dessa forma, não dá pra ficar tão dependente de jogadinha, sabe, de um lance, de uma jogada, não dá, cara. Eu acho que a gente precisa, a palavra é ser dominante, cara. A gente precisa de caras que tem esse DNA dominante. Caras que, eu acho que se você cria esse sabor, sabe, esse estilo, você impregnar, é pra impregnar mesmo, o cara ter o prazer de ir lá e dominar o jogo, de ter a bola mais no pé, de criar mais jogada, de fazer um gol, de fazer outro, sabe, esse ímpeto, assim. Acho que se cria isso, se gosta mais de jogar futebol, se gosta mais de ter títulos, não se acomoda. Eu acho que isso que falta, essa gana. Então eu espero muito, cara. É mais um aprendizado. Vai ter o jogo agora contra o... Cara, eu esqueci o nome do time do Egito lá. Deve ser algum Al Bilal da vida aí. E eu espero, assim, pelo que eu vi hoje com o Bahia, os caras são, assim, bem organizados. Os caras fizeram um jogo bem decente contra o Bahia. Então eu acho que o Abel vai vir com algumas mudanças. Eu espero. São de confiança. Eu acho que talvez o William entre. Talvez ele vá com um modelo de jogo mais parecido com o que foi contra o Corinthians. Eu acho que ele vai testar talvez 2 pontas. Eu acho que ele vai mais nessa linha, porque eu acho que ele quer dar um pouco mais de mobilidade. Talvez o Zé Rafael seja sacado, o Felipe Melo volte, ou talvez o Patrick de Paula. Talvez ele teste até o Gabriel. Seria uma boa ele testar o Gabriel Menino de fato na lateral. Sabe, o time desse time que a gente vai jogar não é nada de absurdo, mas é um time correto, sabe? É um time nível Brasil. Nível Brasil, sinceramente, é um time nível Brasil. Estaria disputando uma Sul-Americana aí no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que se colocar nessa condição, tem que, sabe, se impor. Eu acho que os caras têm que ter esse fator anímico, que ninguém sabe como os caras vão estar depois dessa derrota. Eu vi pelas fotos do treino lá, os caras pareciam bem murchos, bem para baixo mesmo. Mas assim, cara, é uma redenção, é algo que eles podem fazer agora, é isso, velho. É ganhar esse jogo. É pelo menos demonstrar que ficaram incomodados, porque eles ficaram muito entregues no jogo do Tigres. E isso foi algo que, assim, realmente que tornou mais frustrante ainda. Parecia que os caras estavam jogando de cabeça baixa. E foi meio que desesperador, dá um desespero. De ver que os caras, sabe, não tem aquela entrega. Teve um lance lá que o Luiz Adriano achou o escape, que ele deu uma cortada, que ele chuta e a bola resvala nos jogadores lá e o goleiro pega fácil no segundo tempo. Você vê que ele tentou o chute, antes mesmo do goleiro abaixar a bola, ele já abaixou a cabeça, já foi meio que voltando, não teve nem aquela, nossa, sabe, os caras sem expressão, os caras não tem ânimo,
Então isso é difícil, cara. Acho que tem que ter um... E eu acho que não é esses jogadores, infelizmente, muita gente ali não tem como mais mexer. Não vai mudar. O Abel também não é psicólogo. Não vai mexer. E a gente não pode perder mais um ano inteiro tentando trabalhar esses caras assim. Porque Libertadores igual essa, sinceramente, eu não acredito que vai acontecer de novo dessa forma. Acho que a gente tem que jogar mais bola, a gente tem que ser mais dominante. Então é isso, gente. Acho que esse vídeo ficou um pouco esticado. Acho que eu falei bastante. Misturei até um pouco das ideias do que eu tinha, do que eu ia falar do jogo, do que foi o jogo do Bayern hoje também. É que tinha muita coisa, acho que hoje estava mais tranquilo. Que ontem realmente foi um dia bem intenso, né? Eu tava, sabe, com as emoções à flor da pele. Acho que pra falar e fazer um vídeo nem daria. Mas acho que agora deu pra falar um pouco melhor. E é isso, cara. A gente não crucifica o trabalho do Abel. É fantástico. O que ele fez em 3 meses é absurdo. Essa fala dele lá de ligeiramente, eu acho que foi uma falha. Eu acho que é algo que ele não vai, pelo que ele tem feito nas entrevistas dele, eu acho que foi realmente um deslize, foi mais assim em questão do grupo, para ter o grupo na mão. Mas assim, eu acho que ele já tem um entendimento e eu espero mesmo que a diretoria esteja trabalhando mesmo na miúda, por debaixo dos panos, para trazer uns reforços pontuais e já trabalhando para desovar esses caras que estão há muito tempo aí sem corresponder. Então é isso. Eu pretendo fazer mais vídeos agora no percurso para casa, não tão longos, com análises menores e mais pontuais do que está acontecendo. Provavelmente quarta-feira a gente vai ter novidade. Esperamos que seja um jogo melhor, né? Que seja um jogo pelo menos mais anímico, com mais determinação, sabe? Com o Palmeiras, porque nós não podemos viver de uma bola, que pelo menos crie mais oportunidades, que os caras tenham, acima de tudo, essa gana por jogar futebol, que é o que precisa, cara. Futebol, às vezes, é tão simples, sabe? Você aparecer, você tocar, você dá opção. Sabe? Os caras lutam e contam que sabe que é um sonho jogar, um sonho de todo mundo adora, ama jogar futebol, e às vezes você vê que falta esse brilho no olhar dos caras. Então a gente espera que seja um jogo diferente na quarta e vamos pra cima, palestra, é isso, avante palestra, tamo junto, pessoal, até o próximo.